O Ossino Filho, como é que fala? Você é diretor, dono, proprietário, CEO? Como é que fala quando o cara é dono de uma rádio? Não, você é dono de uma rádio. Você tem uma rádio que é, não sei como é que ela tá hoje, mas eu me lembro que quando eu te conheci, a Rádio Betel, pra quem não conhece a Rádio Betel, é 98,7. 98,7 no Dial, aqui no Rio de Janeiro. É. Mas na internet... No site, né? Tem um site, tem um aplicativo da rádio. Quantos anos tem a rádio? 20, vai fazer 23. Conta essa história aí, como é que você começa esse negócio de rádio? Cara, o rádio eu comecei em 1989, né? Naquele movimento das rádios comunitárias, né? Quando o Fernando Henrique ainda era presidente, o Serjão, né? O falecido Serjão, que quebrou essa barreira e abriu a questão das rádios comunitárias. Tu começou então como rádio comunitária? Rádio comunitária. Ainda sou rádio comunitária. Sim, só sim, que não, agora... mas diga assim, dentro da perspectiva, era aquela coisa bem rústica, né? Só que, assim, aí deu aquela treta básica, né? Com os grandes grupos de comunicação, né? Que eles eram absolutos. E aí a rádio comunitária, para eles, era uma ameaça. Até onde havia verdade nas histórias que eles contavam para poder fechar as rádios comunitárias? Nenhuma. Aquele papo que interfere... Era tudo fake news. Tudo mesmo? Rádio comunitária vai interferir em derrubar avião aonde, rapaz? Não, mas você sabe que esses eram os argumentos. Eram os argumentos, certo? Sim. Então eu tô ouvindo de um proprietário. Isso sempre foi mentira? Sempre. Rádio comunitária não derruba. Nunca. Então quando você ouve aquelas propagandas que, atenção, aqui é o piloto. Aquilo ali, na verdade, era o quê? Era uma campanha da ABERT. A ABERT é uma associação que reúne... Hoje eu faço parte da ABERT. Olha aí. Mas antigamente eu não fazia. Passar na prova. Então, a ABERT, naquela época, fez uma campanha publicitária. Era uma campanha dos grandes grupos de comunicação contra as rádios comunitárias, que eles identificavam nas rádios uma ameaça para eles. Entendeu? E aí... Aí foi aquela confusão, né? Mas tu chegou a ter isso aí, da polícia bater, fechar? Fiquei detido lá na Praça Mauá. Sério, cara? Respondi processo. Caramba. E com quanto tempo, assim, de rádio as coisas foram dando uma tranquilizada? Então, a gente aqui tem um problema que além da questão dos grandes grupos de comunicação, a gente tinha um enfrentamento direto com as duas rádios evangélicas aqui da cidade, né, do Rio de Janeiro. Elas não viam vocês com bons olhos? Não, porque, por exemplo, até hoje, se você pega o Ibope das rádios evangélicas grandes, aqui nessa região, eles não traçam. Região aqui do Rio de Janeiro. Barra, Recreio, Jacarepaguá, eles não têm penetração aqui. Você não vê essas rádios fazer evento pra cá. Eles fazem São Gonçalo, região Quinta metropolitana, da Boa Vista, né, Sambódromo, Baixada. Aqui em Jacarepaguá, você não vê eles fazerem evento, porque eles nunca tiveram uma boa aceitação aqui. Né? Então você está dizendo que até hoje as grandes rádios... Até porque fica uma pergunta, essas grandes rádios ainda são grandes ainda? São. Em matéria de audiência, sim. Pelo menos uma delas está entre as 5 mais ouvidas. Né? Era primeiro, caiu para segunda, agora foi para terceiro. Entendi. Mas continua brigando. Então, mas a Rádio Betel, eu me lembro que quando eu conheci você, eu acho que foi em 2013. Foi isso? Foi por aí. Foi por aí? Você batia primeiro lugar na internet. Sim. A gente ainda tem uma presença muito forte na internet. A internet nós temos uma faixa de 30 mil ouvintes por dia na internet. Isso pra rádio é muita coisa. Eu me lembro, eu não sei se você fazia isso pra mexer com o meu ego, mas você falava assim, a Michele Bolsonaro tá te ouvindo. Sim, a Michele era ouvinte nossa, quando eles moravam aqui. Aí eu falava alguma coisa e falava assim, a Michele tá ouvindo. Eu ficava todo vaidoso, né? Ela era ouvinte, inclusive, ela pediu o Bolsonaro. O Bolsonaro, antes, na pré-candidatura, ele nos concedeu 2 entrevistas exclusivas. A pedido dela. Por telefone ou pessoal? Por telefone. Pessoalmente. Por telefone. Mas como é que ficou essa tua relação hoje com essa estrutura de
querendo ou não, acabou. Esse monopólio acabou. Sim. Dessas grandes rádios. Sim. Certo? Uhum. Mas de alguma forma, vocês também foram afetados e você também, tipo, tem que dar uma. Ou você só seguiu o Rio? Hoje, na verdade, houve uma revolução, né, Anderson? Você vê, por exemplo, que a força do rádio ainda é muito grande. Uhum. Né? Diziam que ia acabar, né? Não, o próprio podcast mesmo é uma versão do rádio para a internet. Positivo. Você entendeu? Então, assim, o rádio ainda tem uma força muito grande, né? Claro que mudou muita coisa a nível de tecnologia, de equipamento, né? Mas o rádio está aí, né? Tá difícil, mas está indo. Né? Claro que hoje, por exemplo, você não tem mais aquela coisa do transmissor, da potência do transmissor, porque hoje todo mundo tem internet. Né? Os carros, na maioria, já estão saindo com conexão à internet. Você conecta no carro seu celular, pronto, você vai ouvir a rádio em qualquer lugar que você tiver. Por exemplo, eu teve um período que eu fiquei um mês na Europa, eu ficava de lá ouvindo a rádio aqui. Aquela terminologia, aqui não pega, não existe mais. Acabou. Essa é uma expressão, né? A rádio aqui não pega. Não, acabou. Aí o cara ficava desesperado pra aumentar a antena, não era isso? Colocar bombril. Não tem isso, não tem mais não? Acabou, porque hoje a internet democratizou muito, né? Em matéria de alcance, aquela coisa, porque tem que ter um... Você percebe que era um fetiche, né? Não, o cara... às vezes as pessoas perguntavam, você não tem um sonho de ter uma rádio com transmissor no Sumaré para transmitir para o Rio de Janeiro? Hoje não é interessante, nem precisa mais. Entendi. Entendeu? Então, são evoluções que foram acontecendo com o passar do tempo, né? Você não é do Rio? Sou mineiro. Você é mineiro. Eu tive na sua cidade, como é que é a cidade? Você tá lá? Eu sou de Caratinga, mas aquela cidade que eu fui lá. Ubaporanga. Lá no aeroporto onde caiu o avião da Marília Mendonça. Misericórdia. Ubaporanga. Então, eu tive lá naquela cidade, teve uma experiência muito bacana lá, que foi eu ver o vereador, que é vereador e barbeiro. Não foi lá que eu vi? Isso tem bastante tempo. Sim. Camarada, eu achei até que devia ser um exemplo pra todos os políticos do Brasil. O cara, na hora que ele não tava lá em sessão, ele tava lá cortando. Tava lá cortando o cabelo. Eu achei aquilo maneiro. Mas você lá na sua cidade, você já tinha rádio ou você trouxe tudo isso aqui pro Rio? Não, lá eu nunca tive rádio, não. A minha relação com rádio, ela se deu aqui. Tudo aqui no Rio de Janeiro. Lá eu fazia locução de eventos, né? Eles me convidavam muito para fazer eventos. Mas rádio eu vim fazer aqui no Rio. Lá eu nunca fiz rádio, não. Entendi. Você aqui no Rio, você hoje é a principal rádio gospel a título de internet ou tem outras? Eu tô tirando aqui as ditas grandes. Né? Porque assim, eu ouço muito, é muito interessante eu falar isso, não sei se é porque é uma coisa que a gente faz, né? É quando você compra um carro, você começa a ver aquele carro, todo mundo dirigindo o carro, você pensar que era só você. Eu ouço muito mais a Betel do que outra rádio. Do ponto de vista... Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.